Olá, eu sou o professor Sandro e estou aqui para te convidar para mais uma aula de física. Vamos a ela? Na aula de hoje falaremos sobre corrente e resistência elétrica, focando a origem desses conceitos. Para entendermos o conceito de corrente elétrica, eu vou utilizar o recurso que nós já vimos em aulas passadas, que é a questão de duas placas metálicas carregadas com cargas de diferentes sinais. Nós sabemos que as cargas elétricas elas produzem um campo, né, no espaço ao seu redor. Esse campo elétrico ele é de afastamento para as cargas positivas e de aproximação para as cargas negativas. Portanto, se nós analisarmos o campo elétrico entre as placas metálicas paralelas, nós veremos que esse campo ele é uniforme. As suas linhas de força são paralelas e perpendiculares às placas. Nós também sabemos que essas placas elas mantêm um certo potencial, né? Uma certa energia por unidade de carga ao longo do espaço. Seria um campo escalar, um campo de energia. E que no caso das placas, esses potenciais eles vão se alterando à medida em que a gente se afasta da placa positiva e se aproxima da placa negativa, visto que os potenciais são positivos para as cargas positivas e negativo para as cargas negativas. Então, nós temos nesse dispositivo superfícies equipotenciais que são paralelas entre si, paralelas às placas e paralelas entre si, e que vão alterando o seu valor à medida em que nós nos afastamos de uma placa e nos aproximamos de outra. De forma que uma carga, se nós colocarmos uma carga de prova positiva entre as placas, ela vai experimentar uma força de atração. Então, ela vai se colocar em movimento. Lembrando que uma carga negativa se movimenta no sentido oposto. Então, observe algumas conclusões que nós podemos tirar. As placas metálicas paralelas e eletricamente carregadas, elas geram esse campo elétrico uniforme, que pode acelerar, que pode movimentar as partículas, né? Observem também que o potencial elétrico diminui à medida em que a gente percorre o sentido das linhas de força, né? E, portanto, existe, à medida que você caminha ao longo da direção da linha de força, uma diferença de potencial, porque nós temos potenciais altos, de alto valor, próximo às cargas positivas, potenciais baixos, próximo às cargas negativas. E essa diferença de potencial, então, ela leva as cargas ao movimento, né? Muito bom. Se a gente pensar no trabalho da força elétrica, nós já vimos esse conceito antes, né? Como o campo elétrico é uniforme, a força elétrica também é uniforme, ela também é constante. Então, eu posso utilizar para calcular o trabalho da força exatamente essa equação, que o trabalho é a força vezes distância, porque a força é constante. A força elétrica, ela é o campo vezes a carga. Nós já sabemos disso, é um fato conhecido. Então, eu posso combinar essas duas equações e determinar que o trabalho para levar uma carga da placa A até a placa B é o campo vezes a carga vezes a distância, onde eu substituí exatamente o campo vezes a carga na equação de cima. Eu combinei as duas equações. Por outro lado, nós já deduzimos em aulas anteriores que o trabalho de A até B, né, o trabalho para levar uma carga de A até B, ele pode ser calculado através da diferença de potencial, né? Então, ele é menos Q vezes a diferença de potencial. Mais uma vez, nós podemos combinar essa fórmula que leva em conta o potencial à fórmula que veio da força elétrica. E aí, nós podemos equacionar essa diferença de potencial, né? Então, observe que eu passei o menos para dentro, né? Então, inverteu aqui, VA menos VB.
O Q ficou positivo, porque esse sinal, então, eu fiz essa inversão. E do outro lado, E vezes Q vezes D. Observe que a carga de prova está nos dois lados, portanto, esse comportamento que nós vamos deduzir, ele independe dessa carga de prova. E aí a gente chega aqui, a diferença de potencial entre as placas é o campo vezes a distância entre as placas. Esse D é a distância entre as placas, não é? Essa fórmula nos permite calcular com mais facilidade ou o campo ou a diferença de potencial entre as placas, porque a distância D nós podemos controlar. Então é isso. Vamos a um exemplo. Entre duas placas eletrizadas dispostas horizontalmente, existe um campo elétrico uniforme. Uma partícula carregada com carga de -3 microcoulomb e massa desconhecida é colocada entre as placas, permanecendo em repouso. Sabendo que o potencial da placa A é de 500 volts e que a placa B está ligada à Terra, portanto o potencial zero, que a aceleração da gravidade pode ser considerada 10 e que a distância entre as placas é de 2 centímetros, determine a massa da partícula. Bom, se existe um campo elétrico sobre uma partícula carregada, então sobre ela atua uma força de origem elétrica. Mas essa partícula fica em repouso porque ela está em equilíbrio devido à força-peso. Então, a força-peso atuando no sentido para baixo e a força elétrica no sentido para cima, dá a estabilidade desse corpo, dá a força resultante zero. Portanto, ele permanece em repouso. Para a gente resolver esse problema e encontrar a massa da partícula, nós temos que partir exatamente daí, conhecer as forças. Então, a força elétrica é igual à força peso e isso dá uma força resultante zero. A força elétrica nós sabemos que é o campo vezes a carga. A carga nós temos, falta o campo. E é aí que entra a equação deduzida no slide anterior. A diferença de potencial entre as placas é igual ao campo vezes a distância. Como nós temos a diferença de potencial e temos a distância entre as placas, nós podemos calcular o campo. Então, observe o seguinte. A placa A foi dado o potencial, 500 volts, um potencial positivo. Já a placa B, ela está aterrada e existe ali o símbolo de aterramento. E quando ela está aterrada, nós consideramos que o potencial é zero, tá? Então, a diferença de potencial vai dar os 500 volts, porque é 500 menos zero. O campo nós queremos saber e a distância entre as placas é 2 centímetros. Um cuidado para usar em metros aqui, então é 0,02 metros. Isolando o campo, 500 dividido por 0,02 dá 25.000 newton por coulomb. Então, nós conhecemos o campo através dessa expressão. Uma vez conhecido o campo, nós podemos então partir para a condição de equilíbrio, que a força elétrica é igual ao peso. Então, a força elétrica é o campo vezes a carga, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Isolando a massa, nós temos que a massa é o campo vezes a carga sobre G. Nós temos todos os valores, né? Então, 25, o módulo da carga, né? 3 vezes 10 a menos 6, dividido por G, que é 10. Lembrando que microcoulomb corresponde a 10 a menos 6 coulomb, né? Então, esse 10 a menos 6 veio do micro, né? Fazendo a conta, 3 vezes 25.000 vai dar 75.000, deixa o 10 a menos 6 para o final. Posso simplificar um zero com o 10 de baixo, né? Então, eu tenho 7.500 vezes 10 a menos 6. O 10 a menos 6 é só a gente andar o número de casas correspondente a 6 casas. Mas eu vou usar um recurso, eu vou andar somente 3. Então, se eu tenho 7.500 e ando 3 casas com a vírgula, eu passo a ter 7,5. Mais o expoente fica 10 a menos 3, porque eu andei 3 casas com a vírgula. Então, de 6 veio para 3. 10 a menos 3, como nós utilizamos as unidades no sistema internacional, a unidade correspondente é o quilograma. Então, eu tenho 7,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas.
10 a menos 3 kg é o mesmo que grama, né? É a milésima parte do quilograma, é o grama. Então, a massa da partícula é 7,5 gramas. Esse exercício é interessante porque um cientista famoso, Robert Millikan, utilizou um experimento com esse princípio para determinar a razão carga-massa do elétron. Analisando ainda o nosso dispositivo de placas paralelas, nós vemos que essas cargas, a tendência, a natureza delas é que elas se neutralizem, né? Se elas puderem, elas vão passar de uma placa para outra. Inclusive, se a diferença de potencial for muito grande, elas vão, por meio de uma faísca, atravessar esse espaço entre elas. E é sobre esse espaço entre elas que nós temos que conversar. O meio material que está entre as placas pode ser um dielétrico, um isolante, um material isolante. O vácuo, por exemplo, é um isolante. O ar é um isolante. Mas eles se tornam condutores à medida em que essa tensão elétrica, na medida em que essa diferença de potencial for muito grande, né? Então, se essa tensão for muito grande, o ar se ioniza e a faísca acontece entre as placas, né? Então, em geral, esse material entre as placas é um isolante e ela não permite a movimentação das cargas. Mas o que acontece se nós ligarmos essas placas por meio de um condutor, né? Se nós ligarmos essas placas por meio de um condutor, a diferença de potencial elétrico vai levar essas cargas à movimentação. E as placas, então, funcionam como acumuladores de carga que vão abastecer, alimentar essa movimentação, não é? Então, quando nós ligamos isso por meio de um fio condutor, o campo elétrico é concentrado nesse condutor. Então, as cargas vão se movimentar. Então, no desenho, nós temos a movimentação das cargas negativas. Os elétrons é que têm mobilidade. Então, eles vão se movimentar no sentido para as cargas positivas. E, na verdade, essa movimentação vai ser muito intensa. Observem que a diferença de potencial, então, leva essas cargas à movimentação. A corrente elétrica é exatamente isso. A corrente elétrica é a movimentação orientada num sentido, né? É a movimentação mais ou menos ordenada de cargas elétricas no meio, né? A intensidade da corrente ela pode ser definida como sendo a quantidade de carga que atravessa um fio condutor, num ponto de um fio condutor, por unidade de tempo, né? Então, a quantidade de carga se movimentando, o fluxo de carga, tem como intensidade a quantidade de carga no tempo. Observe que a unidade de medida é o coulomb por segundo, né? O coulomb por segundo é chamado de ampere, em homenagem a um pesquisador famoso. Lembrando que essa movimentação é de portadores de carga, de elétrons, né? Então, nós temos que a intensidade de corrente também pode ser definida como sendo N vezes E, o número de elétrons, o número de portadores, vezes o E, que é a carga elementar. Então, nós podemos definir a corrente também dessa forma. Bom, o que nós precisamos saber sobre corrente elétrica é que existe o sentido convencional da corrente. E o sentido convencional da corrente é sempre o das cargas positivas, né? Que é contrário, portanto, ao movimento dos elétrons. Então, o que nós estamos vendo na figura é a movimentação dos elétrons. Os elétrons saem da placa negativa e se dirigem à placa positiva. Já o sentido que se convencionou como o da corrente elétrica é sempre o das cargas positivas, né? Por quê? Porque até então não se conhecia o elétron e não se sabia da negatividade da sua carga, né? Da convenção. Então, se estabelecia o sentido das cargas positivas. Então, esse é o sentido da corrente elétrica, é o sentido das cargas positivas. Observem que as placas elas funcionam como acumuladores de carga. E se nós fizéssemos essa experiência que está descrita no desenho, nós veríamos que
Uma vez as cargas negativas se movimentando, uma vez a corrente fluindo, essas cargas se neutralizariam e esse fluxo cessaria. A grande sacada dos circuitos elétricos é exatamente isso. Como manter constante essa corrente? Como fazer com que essa corrente fique estacionária ao longo do tempo, né? Fazendo com que as cargas se movimentem, transferindo energia de um ponto a outro. Como fazer isso? É aí que entra os acumuladores de carga, como por exemplo uma bateria ou uma pilha, né? O que as baterias ou pilhas fazem? Elas suprem esses polos, né, positivo e negativo, com cargas, de forma que a corrente que atravessa o condutor, ela se torna estacionária, ela se torna constante no tempo, né? Ela tem uma sobrevida maior, até que a capacidade dessa bateria se torne, chegue ao limite, né? Então, observe que no nosso desenho, a bateria ela assume a função de acumulador de cargas elétricas antes exercidas pelas placas metálicas. Então, o raciocínio das placas metálicas nos mostra que as placas metálicas acumulam carga e geram uma corrente. Uma vez aperfeiçoando essa tecnologia de acumulação de cargas através das pilhas, nós podemos então manter correntes elétricas. Olhando mais detalhadamente para um fio condutor, que está submetido a uma diferença de potencial, está sob tensão elétrica, a gente fala assim, né? Nós vemos que esse fio condutor ele tem a movimentação dos elétrons, que esses são representados em vermelho na figura, e que esses elétrons se movimentam do polo negativo, né, que é o polo de baixo potencial, para o polo positivo, que é o polo de alto potencial. Então, polo para nós, né, é o que vai ser ligado lá nos polos da bateria, né, fazendo a função das nossas placas metálicas lá. Observe que o sentido de movimentação dos elétrons, né, ele é do polo negativo para o polo positivo. Só que o sentido convencional da corrente é o contrário. Então, para a gente guardar isso, o sentido convencional da corrente é sempre do polo de alto potencial para o polo de baixo potencial. É sempre do positivo para o negativo. Isso não pode esquecer. Acontece que, estudando esse comportamento dos condutores, um pesquisador chamado Ohm, né, ele determinou, ele descobriu, ele enunciou que a intensidade de corrente que atravessa um condutor ela é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada sobre esse condutor. Então, quanto maior for a diferença de potencial, quanto maior for a tensão elétrica, maior será essa corrente, né? Então, escrevendo matematicamente, nós temos que a resistência ela é uma propriedade do material e ela vai surgir exatamente aqui, porque essa resistência ela vai ponderar, ela vai moderar essa relação entre tensão e corrente, né? Então, lembrando que a tensão elétrica a gente representa por VAB, né, que é a diferença, VA menos VB, ela é proporcional à intensidade de corrente. Então, VAB é igual a R vezes I, onde R é a resistência elétrica, né? É a dificuldade que esses portadores de carga vão enfrentar ao tentar se movimentar pelo condutor, né? E aí, nós podemos também, alguns autores representam a diferença de potencial como pela letra U, né? Então, UAB é igual a RI. Isso também pode aparecer em alguns livros de física, tá? E lembrando que a unidade de resistência elétrica é chamada de Ohm, né? E o símbolo é um ômega maiúsculo, em homenagem ao Ohm, né? Seguindo o raciocínio do Ohm, né, nós temos o fio condutor, que está submetido a uma tensão, nós temos uma corrente elétrica passando por ele, e ele oferece, esse condutor, ele oferece uma resistência. Veja bem, parece uma contradição eu dizer que nós temos um material condutor e que oferece uma resistência, né? A verdade é que isso não é uma contradição. A todo material está associado uma resistência elétrica, mesmo os melhores condutores, tá? Então vejamos, o Ohm estudou
a resistência elétrica oferecida por materiais, por diferentes materiais, né? E ele chegou a essa conclusão, que a resistência é uma propriedade do material, mas ele também depende das dimensões desse condutor, da geometria desse condutor. Então, ele chegou à conclusão que a resistência elétrica num fio condutor ou num condutor de maneira geral, ela depende do material através de sua resistividade, que é representado pela letra ρ, e que ela é diretamente proporcional ao comprimento desse condutor. Quanto maior a distância que esses portadores de carga têm que percorrer, maior a resistência que eles vão experimentar. Por outro lado, é inversamente proporcional à área de seção transversal desse condutor. Por quê? Porque uma vez ele tendo uma grande área, os portadores teriam mais espaço, teoricamente, mais opções para se movimentar. Então vejamos o que significa isso. Rho, representado aqui na expressão, na lei de Ohm, é a resistividade do material. Ela representa o material. Cada material tem a sua resistividade. As unidades mais comuns, a unidade usual, é Rho vezes milímetro quadrado sobre metro. Mas no sistema internacional é o Ohm vezes metro. Então, essa resistência elétrica depende do comprimento L desse resistor. E o que seria o A, essa área de seção transversal, né? Então, se nós fizermos um corte nesse condutor, nesse fio condutor, nós veremos que esse fio ele tem uma espessura, um diâmetro, que corresponde a uma área. Então, a área de seção transversal é exatamente essa área indicada na figura. Então, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal desse fio. Muitos fios, todos os fios que nós conhecemos, eles são classificados, eles são identificados pela sua área de seção transversal, tá? Lembrando então que a unidade de medida de resistência elétrica é o Ohm. Vejamos um exemplo. Um fio de cobre tem 10 metros de comprimento e área de seção transversal de 2 milímetros quadrados. E está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Sabendo que a resistividade do cobre é de 1,72 vezes 10 a menos 4 ohm milímetro quadrado por metro, determine a resistência associada a este fio de cobre, a diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades e, se o fio fosse de alumínio, cuja resistividade é 2,82 10 a menos 4, quais seriam esses novos valores, né? Então vamos lá. Calculando a resistência elétrica. A gente sabe que a resistência elétrica é ρL sobre A, né? Resistividade, comprimento sobre área, né? Então, nós temos a resistividade do cobre, que é 1,72 10 a menos 4, né? Observe que eu utilizei o valor em milímetro quadrado e a distância em metro, né? Então, a minha distância, o comprimento do fio é 10 metros e a área de seção transversal 2 milímetros quadrados. Então, as unidades estão coerentes. Eu posso, então, fazer a conta, né? Então, 10 sobre 2 vai dar 5. 5 vezes 1,72 dá 8,6, 10 a menos 4. Transformando em decimal, né? 0,00086 ohms, né? Que é a unidade de resistência. Então, é bastante simples calcular essa resistência. Por outro lado, né, então você vê que a resistência é muito pequena. Por quê? Porque o cobre é um excelente condutor, né? Ele tem uma resistividade muito baixa, né? Mas ele oferece uma certa resistência. Agora, uma vez que a corrente percorre, né, esses 10 metros, esses portadores vão sentir uma dificuldade, né, que é essa daí, a resistência elétrica. E com isso vai haver uma perda de energia, uma queda na tensão. Como calcular essa queda na tensão? Então, vamos calcular a diferença de potencial devido a essa resistência. Então, utilizando a lei de Ohm, nós sabemos que a tensão é proporcional à corrente. Então, vamos lá.
Então, a tensão entre os pontos A e B, né, que seriam as extremidades do fio, né, vai ser a resistência, que nós acabamos de encontrar, vezes a corrente, que é 2 amperes. Então, nós vemos que a queda na tensão, né, a tensão entre as pontas, entre as extremidades desse fio, devido a essa pequena resistência, é da ordem de milésimo de volt, né, 1,72 milivolt. É uma quantidade pequena, mas não desprezível. Se a gente lembrar que nós podemos ter transmissões em grandes distâncias, né? Então essas quedas de tensões se tornam consideráveis, né? O que acontece se eu pegar um fio de alumínio e fizer os mesmos cálculos, né? Então, para o fio de alumínio, a resistência é ρL sobre A. Só que agora a resistividade é 2,82. Fazendo a conta, isso dá 14,1 10 a menos 4, o que dá 0,00141 ohms. Observe que, apesar de pequena, apesar de ser um bom condutor, né, o alumínio já oferece uma resistência bem maior do que o cobre, né? Então, a resistência elétrica é maior, né? Então, observe que fios de cobre geralmente são preferíveis ao invés de alumínio. E a queda de tensão? Da mesma forma, né? Então, a tensão é proporcional à corrente, né? Então, VAB é igual a resistência vezes a corrente, o que dá da ordem de 2,82 milivolts, né? Então, como a gente disse, há uma queda de tensão ainda maior, não é? Então, por viabilidade econômica, são utilizados fios de alumínio para grandes distâncias, porque o alumínio é mais barato que o cobre é mais caro. Então, isso gera uma perda maior nas transmissões de energia. Vamos a mais um exemplo. Uma bateria alimenta com uma DDP de 3 volts uma pequena lâmpada cuja resistência é 15 ohms. Nesse caso, qual a intensidade de corrente elétrica que percorre a lâmpada? Bom, primeiro, vamos entender a situação, né? Vamos observar a situação. A pilha, a bateria aqui no caso, ela representa a diferença de potencial. Ela consegue manter uma diferença de potencial, de forma que a corrente vai ficar estacionária e a lâmpada acesa, né? Então, ao submeter a diferença de potencial, uma corrente percorre o condutor no sentido do polo positivo para o polo negativo, polo de maior potencial para o polo de menor potencial. E no caso aqui, quem oferece a resistência elétrica é exatamente a lâmpada, já que os condutores eles oferecem muito pouco resistência elétrica, né? Como nós vimos no exemplo anterior. Então, nos nossos cálculos, a gente despreza essa resistência elétrica oferecida pelos condutores, considerando apenas a da lâmpada. Então, nós sabemos que a tensão aplicada é proporcional à corrente, né? Ou vice-versa, né? A tensão é 3 volts, a resistência é 15. Isolando o I, nós chegamos à conclusão que essa intensidade de corrente é de 0,2 ampere. Observe que se não houvesse a lâmpada, a resistência muito baixa dos fios, nós teríamos uma corrente muito alta. Então, a resistência elétrica no circuito, ela tem um papel também de moderar a intensidade de corrente, né? Caso contrário, nós teríamos uma corrente muito alta. É como se ligássemos diretamente o polo positivo e o polo negativo. Então, nós teríamos um curto-circuito e isso danifica a bateria. Utilize sempre os canais de comunicação disponíveis. Obrigado pela atenção, bons estudos e até breve.